Existem aspectos sob nosso domínio e outros além de nosso alcance. Sob nosso controle estão nossas opiniões, desejos e aversões, essencialmente, nossos pensamentos e ações. Além de nosso controle estão nossas características físicas, nossa origem social, a percepção que os outros têm de nós, e as honras e cargos que podem ser conferidos. Ao operar dentro de nosso domínio, naturalmente somos livres, independentes e fortes. Além disso, somos frágeis, restritos e dependentes. Se colocarmos nossas expectativas em coisas além de nosso controle, tomando aquilo que pertence legítima e justamente a outros, corremos o risco de tropeçar, sofrer e culpar tanto divindades quanto humanos. Porém, se concentrarmos nossa atenção naquilo que realmente nos diz respeito, e deixarmos o que pertence a outros, então assumimos o comando de nosso mundo interior. Ninguém poderá nos prejudicar ou atrapalhar, não culparemos ninguém e não teremos inimigos. Se buscamos paz e contentamento, é essencial soltar os laços com tudo que está além de nosso controle, esse é o caminho para a liberdade e a felicidade. Se aspiramos não apenas à paz e contentamento, mas também ao poder e riqueza, podemos sacrificar o primeiro na busca pelo último, perdendo assim nossa liberdade e felicidade ao longo desse trajeto. Um aspecto da vida que frequentemente causa sofrimento é a incapacidade de aceitar os acontecimentos ao nosso redor que estão totalmente fora de nosso controle. Seja o trânsito, a economia, o clima ou o comportamento alheio, resistir ao inevitável nos conduz ao sofrimento. Os estoicos propuseram o conceito de o amor fati, que implica não apenas aceitar, mas até mesmo amar o destino. Ao invés de resistir e sofrer, devemos aprender a acolher os eventos que ocorreram e estão por vir, pois cada um desses eventos é necessário para moldar o curso da história e a trajetória da vida. Aceitar os acontecimentos do passado nos permite focar em nossas escolhas presentes, contribuindo para a construção de um futuro mais consciente e deliberado. Finalmente, enfrentar a mudança e a morte é fundamental para a busca da resiliência mental. A resistência à mudança nos impede de crescer e explorar novas experiências. A morte, por sua vez, é uma parte natural da existência, e aceitá-la com serenidade é uma demonstração de sabedoria. Marcos Aurelius ressalta que a mudança é intrínseca à natureza, e encara a morte como a dissolução dos elementos que compõem a vida. Em síntese, abraçar o que está sob nosso controle, aceitar as mudanças e encarar a morte com serenidade são princípios essenciais do estoicismo. Essa filosofia nos ensina a desenvolver resiliência, a encontrar significado nas adversidades e a florescer em face da incerteza. O estoicismo nos convida a explorar a ideia de que a verdadeira liberdade e paz de espírito vem de nossa capacidade de discernir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Ao direcionarmos nossa energia para aquilo que está sob nosso controle, nossas próprias atitudes, pensamentos e ações, nos libertamos das amarras da preocupação e ansiedade que vem da tentativa de influenciar eventos externos. Um dos aspectos mais poderosos do estoicismo é seu enfoque na transformação consciente. Em vez de sermos meros produtos do acaso, podemos escolher conscientemente o tipo de pessoa que queremos ser e trabalhar ativamente para desenvolver essa visão. Aceitar a responsabilidade por nossas reações e escolhas é fundamental para o crescimento pessoal. A filosofia estoica também nos lembra da inevitabilidade da mudança e da impermanência da vida. Ao abraçar essa realidade, não apenas nos tornamos mais resistentes às adversidades, mas também encontramos um sentido mais profundo na jornada da vida. Aceitar a morte como parte do ciclo natural da existência nos permite apreciar a preciosidade do momento presente e nos conduz a uma maior apreciação pela vida. A busca do estoicismo por tranquilidade e autodomínio não significa que devemos reprimir nossas emoções, mas sim que devemos desenvolver a capacidade de responder com serenidade e razão diante das circunstâncias. Isso nos permite enfrentar desafios com clareza e sabedoria, em vez de sermos dominados por impulsos emocionais. O estoicismo é uma filosofia que transcende o tempo e permanece relevante porque lida com questões fundamentais da experiência humana. Essa abordagem oferece ferramentas práticas para navegar pelas complexidades da vida e cultivar uma mentalidade resiliente e equilibrada.
Em resumo, o estoicismo nos convida a assumir o controle de nossos pensamentos e ações, a aceitar as mudanças inevitáveis e abraçar a morte como parte da vida. Ao adotarmos esses princípios, podemos construir uma base sólida para o crescimento pessoal e a busca pela eudaimonia, a vida virtuosa e florescente. Através do estoicismo, exploramos um caminho de sabedoria que nos auxilia a lidar com os desafios e incertezas da vida cotidiana. A filosofia estoica não apenas nos presenteia com orientações práticas para viver uma vida mais plena, mas também nos oferece uma lente através da qual podemos enxergar os desafios com uma perspectiva renovada. Como o filósofo Epictetus declarou de maneira tão sagaz, as coisas em si mesmas não nos machucam, é a nossa opinião a respeito delas que causa o sofrimento. Esta citação encapsula um princípio fundamental dos estoicos, a ideia de que nossas percepções e julgamentos têm um papel central em nossa experiência do mundo. O reconhecimento de que nosso poder reside em controlar nossas próprias reações internas, ao invés de tentar controlar eventos externos, é uma lição valiosa. Quando o imperador Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não fora dos eventos. Realize esse e você encontrará força verdadeira", ele nos lembrou da importância de canalizar nossa energia para o que está sob nosso domínio. A busca por aceitar as mudanças e a impermanência da vida nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da existência. O pensador estoico Sêneca sabiamente disse: "Toda a nossa vida é como um dia em que o sol sobe, atinge o seu ponto máximo e desce. Amanheceu, é meio-dia, é noite." Devemos então nos contentar com o curso natural das coisas e seguir o fluxo da vida. E quando exploramos a relação entre a morte e a aceitação, somos guiados por palavras inspiradoras de Epictetus: "A morte é um problema de quem está morto, não de quem está vivo. Deve preocupar-se com a vida, não com a morte." Essa perspectiva nos convida a abraçar plenamente o presente, concentrando-nos no que podemos realizar agora, em vez de sermos consumidos pela ansiedade em relação ao futuro incerto. Portanto, a filosofia estoica nos oferece um farol orientador na jornada da vida. Assim como os estoicos do passado, somos desafiados a cultivar uma mente consciente e uma vontade resiliente. Ao adotar a filosofia estoica como um guia, podemos nos libertar das amarras da preocupação, abraçar a mudança como uma oportunidade de crescimento e compreender que a morte é um componente inevitável da existência. Na filosofia estoica, encontramos uma bússola para navegar pelas águas tumultuadas da vida cotidiana. Assim como o estoicismo nos convida a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos, ele também nos desafia a reconhecer nossa capacidade de moldar nossas respostas aos desafios que enfrentamos. Nesse sentido, estamos habilitados a construir uma vida de significado, virtude e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Em última análise, a filosofia estoica nos lembra que somos os artesãos de nossa própria experiência. À medida que enfrentamos as incertezas da vida, podemos encontrar conforto nas palavras de Sêneca: "A vida é como um teatro, sai-se do palco assim que se completou a representação." Portanto, interpretemos nossos papéis com virtude, aceitação e a determinação de aproveitar cada momento da peça que é a nossa vida. Como as águas de um rio que seguem seu curso inevitável, a vida também flui de acordo com seu próprio ritmo e direção. É nesse fluxo que encontramos os desafios que nos moldam, as alegrias que nos inspiram e as adversidades que nos fortalecem. Ao abraçar a filosofia estoica, nos tornamos os capitães de nossas próprias jornadas, guiados pela sabedoria de séculos passados e ancorados no presente. A citação de Marco Aurélio: "Toda a natureza é mudança, portanto, a vida é um fluxo", ressoa profundamente nesse contexto. Aceitar a mudança como uma constante da vida é abraçar a própria essência da existência. A cada momento, somos convidados a soltar nossas amarras e nos adaptar às marés em constante transformação. A morte, muitas vezes temida e evitada, encontra uma perspectiva única sob a luz do estoicismo. A citação de Sêneca: "A vida é como um teatro, sai-se do palco assim que se completou a representação", nos convida a abraçar a efemeridade de nossas vidas e a reconhecer que, como atores,
temos a oportunidade de dar o nosso melhor em cada cena. O estoicismo não apenas nos ensina a viver, mas também a enfrentar o inevitável fim. A morte não precisa ser um terror, mas sim um lembrete de que nossa jornada é única e preciosa. Como Epictetus disse, e não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. A morte, como um horizonte que se aproxima, torna nossa vida mais vibrante e significativa. Neste mundo em constante mudança, a filosofia estoica nos oferece um farol, guiando-nos através das tempestades e dos mares calmos. Assim como os antigos estoicos, somos convidados a cultivar virtude, aceitação e autodomínio. E, ao abraçar esses princípios, podemos encontrar equilíbrio em meio à turbulência e paz interior mesmo diante das incertezas. A filosofia estoica não é apenas um sistema de crenças, mas uma bússola para vivermos de maneira consciente e significativa. Suas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que somos os autores de nossa própria história. Com cada escolha, cada pensamento e cada ação, moldamos nosso destino e deixamos nossa marca no mundo. Então, avancemos com confiança e determinação, lembrando das palavras sábias de Marco Aurélio: você tem o poder de retirar-se para si mesmo sempre que desejar. De fato, nenhum homem tem mais poder sobre você do que aquele que você tem sobre si mesmo. Nossas vidas são uma obra-prima em constante evolução, e o estoicismo nos convida a escrever cada capítulo com sabedoria, coragem e gratidão.